Emerson Pansieri traz detalhes da Raposa ao vivaço aqui na turma do Bate-Bola. Um abraço, boa noite, Pansieri. Um abraço para você também, Cirilo. Boa noite para quem nos acompanha aqui na reunião da turma do Bate-Bola. Eu falo do Cruzeiro em nome de Sócio 5 Estrelas. Se você não é sócio, está perdendo tempo, acesse aí, sócio5estrelas.com.br. Tem planos a partir de R$ 9,90 para você apoiar o Cruzeiro de onde você estiver. Tá combinado? Ô Cirilo, aqui 28 graus. Estou aqui na praia de Boa Viagem. Concentração do Cruzeiro. O Cruzeiro vai chegar daqui a pouco. O Cruzeiro está voando ainda em voo fretado de Belo Horizonte aqui para Recife. Desce aqui no aeroporto. E o time vem aqui então para a praia de Boa Viagem para esse compromisso de amanhã contra o Sport. O Sport que até pouco tempo tinha o Pepa, né? O Pepa que foi técnico do Cruzeiro, fez uma boa participação com o Cruzeiro ali, depois acabou tendo uma sequência de insucessos, né? O Cruzeiro não vencia e acabou sendo demitido. Na época o Ronaldo Fenômeno ainda comandava o Cruzeiro. E aí agora vem o Antônio Oliveira, daqui a pouco o nosso Rubem Júnior vai atualizar tudo do time da Ilha do Retiro. Mas então o Cruzeiro, sabendo dessa dificuldade da partida, mesmo com o time na zona de rebaixamento, tem jogadores de qualidade, tem que ter respeito, o discurso é de pés no chão. Ah, mas o Cruzeiro vem fazendo bons jogos no Brasileiro, vem fazendo, venceu o Vasco, venceu o Flamengo, também venceu, enche de confiança o time, mas não muda o respeito, não muda aquilo que é fundamental para a equipe celeste conseguir bons resultados, que é essa cabeça no lugar, sabendo, por exemplo, que no meio de semana saiu da Copa Sul-Americana. Então, se foi um feito ruim na história do clube, tem que apagar e corrigir rapidamente essa rota dentro do Campeonato Brasileiro, onde vai bem. E aí, vamos começar a armar esse quebra-cabeça? O nosso Panzi está aí também para nos ajudar. Olha só, para o meio-campo não tem o Lucas Romero. Romero está fora, suspenso com o terceiro cartão amarelo. Até entrou no segundo tempo contra o Mushuki Runa. E aí, o que ele vai fazer? O garoto Murilo Hickman veio, tá vindo para cá. Será que ele vai calar o Murilo Hickman, que já fez esse primeiro volante, por exemplo, na base do Cruzeiro? Será que ele vai dar mais uma oportunidade para o Wallace? Será que o Wallace começa o jogo? Será que ele mexe um pouco no esquema? E aí colocaria, por exemplo, Lucas Silva com Eduardo e Christian, enfim. É realmente a grande dúvida. Não tem time definido. Time só amanhã na pré-eleição, mas ele vem e traz essa dúvida em relação ao meio-campo para essa partida contra o Sport. Lembrando que tem bons retornos, né? Tem o Gabigol, tem o Christian que eu falava, tem o Lucas Vidalba. Essa turma tá toda pronta para vir para cá, mas é esse o Cruzeiro então que tem vamos colocar essa interrogação no meio-campo para a bola que rola amanhã, Cirilão. Ô Edu, essa história do meio-campo do Cruzeiro, né? Curioso como o Lucas Romero O Romero é, já há certo tempo, um ídolo do torcedor do Cruzeiro, né? E nessa chegada agora de uma nova gestão, de um novo momento do Cruzeiro, com outras aspirações financeiras, inclusive, o Cruzeiro foi à janela do meio do ano passado e contrata o Wallace, né? Que é um jogador que todo mundo queria nas últimas temporadas. E eu não consigo classificar o Wallace como uma contratação, como um erro de contratação, porque se eu tivesse a possibilidade, eu também contrataria. E o tempo mostrou que o time do Cruzeiro não pode ser visto sem o Lucas Romero, né? O Lucas Romero, além da liderança dentro de campo, né? Ele é um capitão do time, pensando tecnicamente também, é um cara que garantiu o seu lugar no time e, para mim, é visto como um cara incontestável na formação titular. Quando o Romero fica fora assim, é difícil pensar em quem substituir, né, Edu? Muito difícil, até porque quem você pensa de primeiro para substituir não vai bem, né? Que é o Wallace. O Romero, ele entrega tudo que o torcedor quer, né? Ele é bom jogador tecnicamente, ele entrega em intensidade, ele entrega muito em liderança e ele tem o espírito que qualquer torcedor de qualquer clube adora, né? Que é o cara que deixa tudo dentro de campo. Se um dia o Romero estiver mal tecnicamente, e acontece com qualquer jogador de futebol, o torcedor que estiver no campo vai ter a certeza que ele pode estar mal tecnicamente, mas ele não vai deixar de correr, de competir, de trombar, de dar carrinho quando tiver que dar carrinho, de reclamar com o árbitro quando tiver que reclamar com o árbitro, de encarar o adversário quando tiver que encarar, porque esse é o espírito do Romero. Então o torcedor adora esse tipo de jogador, entra treinador, sai treinador, ele segue jogando, porque é um cara que entrega muito, então é o titular incontestável. E outros jogadores que talvez há algumas semanas não eram encarados como titulares incontestáveis, aos poucos vão virando, né? O Christian é um deles, tá jogando e encaixou muito bem pelo lado direito.
O Lucas Silva voltou muito bem, se encaixou perfeitamente ao lado ou mais próximo do Lucas Romero. A mudança de lado do Wanderson fez com que o Wanderson crescesse também. E o Caio Jorge, que eu não preciso falar, né? Então, coletivamente, o time encaixou e automaticamente a parte individual ela começa a se destacar. E é nisso que o Jardim se apega e por isso ele vem repetindo essa equipe. E não vai ter o Romero para esse jogo, que é peça fundamental, como agora a gente acabou de dizer. E como eu falei do Christian, da importância dele pela direita, do encaixe do Wanderson na esquerda, do Lucas Silva ali como segundo homem de meio, não dá para mexer nesses caras. Então faça o simples, que é colocar o Wallace. Quem tem que dar a resposta é o substituto do Romero, é o Wallace. Você acredita, né, o Pansieri trouxe há pouco quanto o Murilo, né, que é um menino da base que está sendo integrado já ao profissional há certo tempo, tem trabalhado já diretamente com o grupo e jogado, né? Tem tido seus primeiros minutos aí na equipe profissional. Às vezes há a cultura de se falar, mas botar um moleque aí, vai ser na fogueira, pode queimar, não sei o que. Não acho que seja o caso do Murilo. Já vem tendo aí seus minutos, vem demonstrando seu potencial e o momento é positivo, né? O Cruzeiro, tecnicamente, tem com suas principais peças, né? Exceção esse jogo do meio de semana aí da Sul-Americana, que é uma série de fatores aí que eu acredito já tenham sido superados. Talvez seja um momento técnico interessante para colocar os meninos também com mais confiança. Você enxergaria o Murilo como uma clara possibilidade? Mexeria um pouquinho na característica dele? Ou reafirmando o que você disse há pouco, que é o Wallace fim de papo? Eu não sou um profundo conhecedor do futebol do Murilo. Vou ser muito justo e honesto com o ouvinte da turma do bate-bola. Mas pelo último jogo e pelas últimas partidas, vamos analisar as trocas do Leonardo Jardim. Na última partida, quem começou jogando? O Wallace e Murilo. No decorrer da partida, o Wallace saiu. Para quem entrar? Romero. Quando o Romero começa e ele sai, normalmente ou costumeiramente quem entra? O Wallace. Com a ausência do Romero, eu acredito que a oportunidade vai ser dada mais uma vez ao Wallace, que é o cara da posição, joga como um primeiro volante. Nesse último jogo contra o Muxuque, o Murilo, ele começou como um segundo homem de meio, muitas das vezes lado a lado com o Wallace, e quando o Wallace saiu, entrou o Romero, que seguiu fazendo o primeiro homem de meio de campo. Então, eu acredito que na cabeça do Leonardo Jardim, esse seja o posicionamento para o Murilo, um passo à frente desse primeiro homem de meio. Por isso eu apostaria na entrada, numa mexida simples, o Wallace começando o jogo contra o Sport e o Murilo sendo opção de banco. Emerson Pansieri, siga com as notícias do Cruzeiro. Fala aí, Pansieri. E aí, Cirilo, eu acho que essa questão que foi explanada pelo Panzi é interessante realmente. É um garoto que vem ganhando a confiança na equipe do Cruzeiro com o técnico Leonardo Jardim, por isso está sendo acionado mais uma vez. É um jogador que, volto a dizer, já fez essa função de primeiro volante no Sub-20, então para ele não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Fazer novamente uma função dessa numa partida tão grande, confronto contra o Sport pela Série A. E o Gabigol, que muita gente pergunta, aí até pra gente rodar, mas o Gabigol tem que jogar de titular. Ele tem essa possibilidade de entrar no decorrer da partida. E Estrela, Cirilo, já mostrou, né? Predestinado já mostrou. Não viajou lá para Equador, não viajou para o Equador por conta de uma mialgia nas pernas, mas a gente até repercutiu e pôde trazer, Cirilo, me recordo que na quarta-feira ele participou do Cruzeiro Cast e deu uma tranquilizada na Nação Celeste, ou seja, pode ter o Gabigol amanhã também na Ilha do Retiro. O Gabigol tem demonstrado muito comprometimento com o projeto, nas entrevistas também dentro de campo, não esteve disponível para esse confronto recente. E no jogo contra o Flamengo ele entrou pouco justamente por conta desse problema aí, destacado há pouco pelo Pansieri. O principal concorrente, Edu, por posição entre os titulares com o Gabigol é o Matheus Pereira? Possivelmente sim. Eu acho que o Jardim tem muito receio de colocar os dois para atuarem juntos. E aí o Gabigol jogaria como um segundo homem ali de ataque, como um ponta de lança. Claro, com características bem diferentes do Matheus Pereira. É que se você joga com o Caio, com o Gabigol e com o Matheus Pereira, aí você vai ter que abrir mão ou do Lucas Silva, que eu não acredito que vai acontecer, seria a última hipótese, mas principalmente de Christian ou de Wanderson, que eu acho muito difícil. São dois caras que dão um equilíbrio muito grande numa recomposição, num jogo do Cruzeiro sem a bola. Então fica complicado de imaginar, principalmente no jogo fora de casa, o Cruzeiro com Caio, Gabigol e Matheus Pereira. Acho que vai escolher entre um e outro, entre Matheus Pereira e Gabriel Barbosa. Me surpreenderia se fizesse o contrário. Lembrando, tem muita gente pendurada nesse Cruzeiro. O Leonardo Jardim pode pensar também lá na frente, para escalar o Cruzeiro amanhã contra o Sport, o que eu não acredito.
Eu acho que pode haver uma conversa de cautela, para o cara pensar 2 vezes antes de entrar mais forte numa jogada, tentar antecipar, tentar jogar mais na bola. Mas é um jogo que vale 3 pontos, né? É claro que não tem o mesmo peso de um clássico, mas se for para apostar, seria mais uma vez com o Gabriel Barbosa começando como uma opção de banco. Fala, Pansieri. Essa deixa do Panzi também é importante, então deixa eu já trazer que os pendurados do Cruzeiro, né? Tem o Cássio, o Vidalba, o Christian, o Matheus Pereira e o Caio Jorge. São 5. Então são 5 titulares. Cássio, Vidalba, Christian, Matheus Pereira e Caio Jorge. Essa turma tem que ficar ligada mesmo para amanhã. Meio time titular, pendurado, pensando no clássico da semana que vem. Domingão às 8h30, hein? Pra você aí já ficar ligado. Vai ser um domingo especial de uma grande cobertura da Itatiaia ao longo de todo o dia, até a chegada do clássico no domingo às 6h30. Rubem Júnior já tá conosco? Vamos trazer o nosso Rubem Júnior também com notícias do Sport Recife, que trocou de treinador. É o único time que não venceu ainda após 7 rodadas completas aí no Campeonato Brasileiro. E você tem informações. Um abraço, boa noite, Rubens. Boa noite a você, Cirilo. Para quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola, pois é, a grande novidade do esporte que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro é no comando técnico português. O Antônio Oliveira, que passou pelo Corinthians, anteriormente também pelo Furacão, pelo Cuiabá, pelo Curitiba. E o Sport tenta emplacar o seu primeiro resultado positivo na competição. Pro jogo não conta com Lucas Lima. A grande peça desse meio-campo está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Para a vaga dele deve ir o Sérgio Oliveira. Assim, um provável time com Kaique França, Hereda, João Silva, Chico, Igor Carius, Christian Rivera, Zé Lucas, Sérgio Oliveira, Barleta, Atêncio e Pablo. É o provável time do Leão, ainda amargando a lanterna, sem vencer na competição, mas tendo fôlego de um novo técnico, é o também português Antônio Oliveira, JVC. Valeu, Rubens. Aliás, eu falei 6h30, 6h30 nada, 6 horas, né? No domingo que vem vai abrir a jornada esportiva e o clássico 8h30 da noite no Gigante da Pampulha, mando do Cruzeiro. Ô Edu, esse esporte aí tá apostando na troca de técnico porque os caras têm 2 empates e 5 derrotas no começo do Campeonato Brasileiro. É disparado o pior time do campeonato até aqui. E é o pior mandante do campeonato, ainda não venceu na Ilha do Retiro. Tudo no campeonato. Provavelmente é o pior tudo no campeonato. 1 empate, 2 derrotas. É que o Cruzeiro tem 1 empate e 2 derrotas também como visitante, né? Então eles têm exatamente a mesma campanha, o Cruzeiro visitando, o Sport mandando os seus jogos. E eu acho que tem que se pegar isso mesmo, é a mudança de técnico. É sempre uma dificuldade para o treinador adversário, né? Eu tenho certeza que tem um ponto de interrogação na cabeça do Leonardo Jardim. Vai ser um Sport ainda com características daquele time do Pepa, ou já vai ser um Sport mais com jeito de Antônio Oliveira? Uma linha de 5, talvez 3 zagueiros, utilizando bastante os alas por fora, os atacantes ou meias jogando mais por dentro. Então fica esse ponto de interrogação. E o Rubens trouxe a escalação aí, gente, é Atêncio mesmo, né? Parece aquele videogame que não tem os direitos, né? Que queria colocar Ascenso, mas pôs Atêncio só para aparecer. Mas chama Atêncio e tem um outro também que é o português, o Paciência. Paciência. Não tá tendo pra turma do esporte, não. E que é bom jogador, mas faz uma campanha muito ruim e agora se apegando a essa mudança de treinador. Siga, Pansieri. Cirilo, é interessante a gente também trazer um pouco de uma informação que tem aí até um trabalho do nosso Leonardo Parrella, tá no nosso itatiaiasport.com.br. Ele entrevistou o Gabriel Lima, que agora é executivo da Liga Forte União, e ele falou, vamos até abrir aspas aqui para essa entrevista com o nosso Parrella, tá no itatiaiasport.com.br, porque quer queira, quer não, teve essa passagem do Ronaldo que deu uma pavimentada pro Pedrinho chegar. Ele colocou assim, ó, eu tenho um carinho muito grande pelo Cruzeiro. Eu acompanho a maioria dos jogos, torço muito pro Cruzeiro alçar voos maiores e voltar para o patamar de brigar por título, de brigar por coisas grandes. Eu sou muito grato ao Cruzeiro pelo que ele fez por mim, pela minha carreira. Foi inesquecível a passagem no Cruzeiro, então é impossível não ter um carinho pelo Clube Celeste. E ele também, ó, meus filhos torcem pro Cruzeiro, estão sempre ligados. Então assim, eu não tenho nenhuma palavra ruim para falar do Cruzeiro, nem para o Pedro Lourenço. Foram as palavras do CEO agora da Liga Forte, né? O Gabriel Lima
também da Liga Forte União, falando um pouquinho dessa passagem que é importante do Cruzeiro. A última vez que o Cruzeiro esteve aqui no Recife, em Recife, melhor dizendo, foi contra o Náutico pela Copa do Brasil em 2023 e naquela ocasião era ainda a gestão do Ronaldo Fenômeno. Mas então, para esse duelo, daqui a pouco está um Cruzeiro chegando por aqui e o Cruzeiro vindo em voo fretado, treinou hoje cedo na Toca da Raposa. Teve uma informação para a gente trazer também e atualizar para quem se preocupa com esse jogador, o Janderson. Ele passou pela cirurgia hoje, foi no Hospital Horizonte. Deixa eu atualizar aqui, foi o LCA, o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo. Esse procedimento foi comandado pelo doutor doutor Sérgio Campolina e o doutor Felipe Carvalho no Hospital Horizonte, na capital mineira. A informação é que foi um sucesso, graças a Deus deu tudo certo e a tendência é que a alta hospitalar seja neste domingo. E aí todo o processo de recuperação do garoto Janderson sendo feito na Toca da Raposa 2, atleta que certamente estaria nas listas do Cruzeiro. Seria utilizado pelo Cruzeiro, mas agora vai fazer essa recuperação. E o time está no mercado. A gente conversa com todo mundo no Cruzeiro e eles adotam o silêncio, mas isso é normal, né? Isso é muito normal. Eu falava recentemente até no Rádio Esportes que houve uma sondagem no Luiz Henrique do Zenit. Esse jogador que saiu do futebol brasileiro há pouco tempo, 35 milhões de euros, mas vem atuando como titular. A sondagem é normal. Vários clubes também fazem sondagem com atletas do Cruzeiro. E o Cruzeiro buscou informações em relação ao Zenit. Se ele toparia, se o jogador teria interesse, mas ele está lá como titular. É uma grana alta também de salário, mas é um atleta que segue sendo monitorado pelo Cruzeiro. Vamos colocar assim, Cirilo, nesse mercado do futebol. Se acontece algo muito fora da realidade, tem aí uma possibilidade de voltar, o Cruzeiro vai estar na briga. Mas se não, ele continua lá nesse mundo russo, nesse futebol russo, mas é um atleta assim que agrada. Cruzeiro monitorando também outras situações. Falaram muito em Luiz Araújo, teve sim o interesse do próprio técnico Leonardo Jardim, mas não avançou nada em relação a alguma coisa mais sólida. Matheus Gonçalves também nessa mesma história, nada ainda foi para frente em relação a esses atletas, mas está na cara, Cruzeiro quer zagueiro, Cruzeiro quer aqueles jogadores rápidos, né? De campo, de lado de campo, e o Cruzeiro também quer mais um meio campo para opção aí, o técnico Leonardo Jardim também tendo um papel importante nessas contratações. Seria ótimo, Emerson Pansieri. Para fechar, escala do goleiro ao ponto esquerda para amanhã aí, Pansieri. Do jeito que a gente faz a jornada, pode ser? Vamos lá então. Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Convidjalba e Kaique. Aí vem a dúvida, Hickman, Wallace, Lucas Silva, Christian com Matheus Pereira, na frente Wanderson e Caio Jorge. Não vai fugir disso não, para o Cruzeiro buscar os 3 pontos jogando aqui em Recife. Repito, temperatura de 28 graus, é tempo de praia. Lá no fundo não dá para ver, mas ali no fundo ali tem uma bela praia, que é o mar da praia de Boa Viagem, viu, Emerson Pansieri acompanhando o Cruzeiro direto de Recife. Amanhã, 3 da tarde, tem jornada esportiva para Esporte e Cruzeiro. Eu espero um Cruzeiro protagonista no jogo, aproveitar o momento dos caras lá também, por mais que o momento agora tem um acréscimo importante, que é a troca de treinador, mas o Cruzeiro tem jogado bem melhor do que jogava e o Esporte tem jogado mal pra caramba. O momento dos dois é completamente diferente. Agora me preocupou o Pansieri falando que tem uma praia belíssima ali esperando por ele. Cuidado, Pansieri, ela é bonitinha, mas ordinário. Que tem de tubarão ali dentro. Não dá pra mexer jogar pra ele, não. Não vai dar, não. Tubarão, abocanhar esse tupete seu aí, você tá ferrado, Pansieri. Caça outra praia aí, Emerson Pansieri, essa aí não.